eu posso também determinar a taxa de variação agora do momento angular orbital. A taxa de variação do momento angular orbital é a derivada deste termo aqui, R vetor P. Outra vez eu tenho um produto, os dois fatores dependem do tempo, mas só que quando eu derivar o primeiro fator, R ponto, ele é proporcional a P. P é simplesmente M vezes R ponto. Então eu tenho R ponto vetor R ponto que dá zero. Então outra vez só vai sobrar o termo que envolve a derivada do segundo fator. Isso aqui é R vetor P ponto. Mas P ponto eu sei quem é, ó. P ponto é a força externa, a resultante das forças externas. Então isso aqui é R vetor força externa. Cuidado, não confunda este termo com este. A força externa é a soma de todas essas aqui. Outra vez, como se todas estivessem aplicadas no centro de massa. E é por isso que o torque que essa força provoca é o produto vetorial da posição do centro de massa por essa força, como se ela fosse aplicada ao centro de massa. Né? E é isso aqui que determina a taxa de variação do momento orbital. E o momento orbital, momento angular orbital, é a parte que está associada à translação do centro de massa. Eu posso determinar também o que acontece com a taxa de variação do momento angular de spin. Ora, o momento angular de spin, que é o momento angular intrínseco, o momento angular relativo ao centro de massa, ele é o momento angular total menos o momento angular orbital. Né? E agora, eu gostaria de escrever... Bom, primeiro, o momento angular de spin ele é escrito usando-se as coordenadas relativas ao centro de massa. Eu também vou querer escrever a sua taxa de variação usando as mesmas coordenadas relativas ao centro de massa. Tá? Eu vou fazer isso em duas etapas. Na primeira etapa, eu simplesmente escrevo que a taxa de variação desse momento angular é a diferença entre essas duas taxas de variação. Essa primeira vale isso que aqui está, né? Eu vou escrever desse jeito, soma, eu vou botar assim, ó, M alfa, R alfa vetor, R alfa ponto. Essa parte aqui vale simplesmente R vezes a força externa, eu vou deixar desse jeito, isso aqui vai simplificar daqui a pouco. Então, essa parte que está aqui, a gente já viu o que é, não é? Porque o M alfa vezes R alfa dois pontos é a força externa. Então aqui eu vou escrever desse jeito, ó. E aí isso aqui é que eu vou fazer a substituição do R pelo R'. Então vai ficar, e aí fica muito mais simples, porque agora eu vou ter o seguinte, essa parcela, eu vou efetuar essa multiplicação, então eu vou ter uma parcela que é a soma de R' alfa, vetor, força externa, que age sobre partícula de índice alfa. Veja que isso aqui é o torque dessa força em relação ao centro de massa, tá certo? Aí eu tenho uma outra parcela que é soma de R vetor força externa aplicada a alfa. De novo, esse R é o mesmo para todas as partículas, então eu posso tirar ele fora da soma e fica R que multiplica a soma das forças externas, que é a resultante dessas forças. Então aqui fica R vezes a resultante das forças externas, que é exatamente o termo que eu estou subtraindo ao final. E agora ficou bem mais simples, porque a taxa de variação do momento angular de spin é a soma de R' alfa vetor força externa aplicada à partícula alfa. Isso aqui é o torque externo relativo ao centro de massa. Eu vou botar um linha aqui para dizer isso. O que faz todo o sentido do mundo, né? Então, olha só, resumindo essa brincadeira, a taxa de variação do momento angular total
relativo a uma origem arbitrária é o torque externo relativo a essa mesma origem. Até aí nada, isso já sabíamos, né? Agora o que nós estamos mostrando é que a taxa de variação do momento angular de spin também obedece a uma equação muito similar. Só que agora os torques externos, como deve ser, estão calculados relativamente ao próprio centro de massa, que é em relação a quem eu estou determinando esse momento angular de spin. Ok? Ao passo que a taxa de variação do momento angular orbital, veja, é o torque da resultante das forças externas relativo à origem O, como se essas forças estivessem todas aplicadas ao centro de massa. Então aqui, esse torque externo, cada força está aplicada a uma das partículas que compõem o sistema. Aqui, todas as forças juntas estão aplicadas ao centro de massa. E aqui, cada força está aplicada à sua partícula, mas o torque é calculado em relação ao centro de massa, diferentemente do que acontece aqui, onde o torque está calculado em relação a uma origem arbitrária. Então, você tem algumas leis de conservação que podem surgir daqui, né? Quando a gente tiver o torque externo relativo ao centro de massa nulo, e isso vai acontecer se esses dois vetores tiverem, por exemplo, a mesma direção, o que vai acontecer no caso de força central, né? Porque essas forças aí centrais, elas têm a mesma direção do que a posição relativa ao centro de massa, então isso aqui vai dar zero. Da mesma maneira aqui, se a força externa sobre a partícula alfa for paralela ao vetor posição, isso também vai me dar um torque externo nulo, né? E um torque externo nulo provoca conservação do momento angular total. Então, o que nós vamos ver na sequência é que em várias situações nós vamos ter conservação ou do momento angular total ou de uma das suas parcelas, momento angular orbital ou momento angular de spin, tá?